É natural a gente carregar a crença de que só é possível enriquecer se você tiver dinheiro sobrando. Mas para pensar como essa afirmação não faz muito sentido. É óbvio que em alguma parte da equação para enriquecer, o dinheiro tem sim a sua importância, porém não passa de uma importância secundária. Existem inúmeros casos de pessoas que ganharam muito dinheiro da noite para o dia, mas que perderam tudo tão rápido quanto. Também existem aqueles que ganham 10, 20, 30 mil por mês, mas que vivem cheios de dívidas. E ainda, tem atletas e artistas com carreiras de sucesso que acabam indo à falência. E o que esses casos têm em comum? Nenhum deles estava preparado para lidar com pouco dinheiro. Imagina com muito. Esses casos mostram uma só verdade: a base da riqueza não está no quanto você ganha, mas sim no que você faz com a quantia ganha. E nesse vídeo eu vou mostrar como o seu comportamento em relação ao dinheiro diz muito mais se você vai se tornar alguém rico do que o quanto você recebe de salário. Eu decidi levantar 4 pontos importantes que exploram muito bem esse conceito. A maior parte do que a gente faz todos os dias não é fruto de decisões conscientes, e isso é comprovado cientificamente. O seu cérebro faz isso para economizar energia, automatiza atividades que são, na maioria das vezes, repetitivas e estoca energia para atividades que exigem mais atenção. É só lembrar de quando você começou a dirigir. Antes você precisava prestar muita atenção para trocar de marcha, pisar no pedal, colocar a marcha certa. Como o ato de dirigir não era algo natural para você, exigia mais atenção e, como consequência, exigia mais energia do seu cérebro. Conforme essa tarefa foi ficando mais comum e você mais familiarizado com ela, parou de prestar tanta atenção assim e seu cérebro começou a direcionar a energia que antes era gasto para você não errar nenhum passo ao dirigir para outra coisa. E hoje você faz isso conversando, trocando a música, cantando e muitas vezes nem percebe que trocou de marcha ou o caminho que você fez para chegar até em casa. Isso é conhecido como hábito. Seu cérebro, na verdade, ele desliga para essas funções que são mecânicas. É um comportamento que, por ser repetido regularmente, se torna automático, quase sem a necessidade de esforço consciente. No cérebro, o caminho para hábitos e vícios é basicamente o mesmo. Se você fuma ou conhece algum fumante, por exemplo, provavelmente essa pessoa adora acender um cigarro após o almoço, e na maioria das vezes ela nem percebe que fez, é automático. Tá, mas o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Para todas as coisas da vida é assim. Nosso cérebro repete padrões, desde o jeito que você escova os dentes e amarra o cadarço, até como você gasta o seu salário assim que ele cai na conta. E é justamente aí que mora o perigo. Ou a solução. Depende de que lado você tá da história. Se você gasta todo o seu salário assim que cai na conta, sem nem perceber para onde foi o dinheiro, parabéns, você tem um hábito, mas um péssimo hábito. A boa notícia é que hábitos podem ser mudados. Exige um certo investimento de energia no começo, mas com o tempo se torna algo menos trabalhoso e mais natural, assim como o exemplo de dirigir. Pensa comigo, quantas vezes ao pegar o salário na mão você pensou, beleza, agora eu vou me livrar de todo esse dinheiro o mais rápido possível? Provavelmente nenhuma, porque na maioria das vezes você está agindo no piloto automático. Compra um negocinho aqui, uma besteirinha ali, paga uma fatura de algo que comprou mês passado e nem lembra o que foi, e só percebe que o dinheiro acabou quando vê o saldo da conta zerado. A maioria das compras entre os brasileiros é feita de forma impulsiva, ou seja, não é algo premeditado, não é algo racional, é muito mais emocional. Muitas vezes as pessoas até se arrependem de terem comprado, ou então, em pouco tempo, não vêem mais sentido naquele objeto ou nem lembram dele. E com isso, 70% dos brasileiros assumem comprar por impulso e se arrepender depois. Esse é um padrão de comportamento muito comum, e quanto mais esse padrão é repetido, melhor fica o cérebro em buscar esse mesmo estímulo outras vezes. Sim, quando você gasta dinheiro, você recebe um sinal de recompensa no cérebro. E isso não necessariamente é bom. Estudos de neurociência mostram que o simples ato de gastar ativa as mesmas áreas do cérebro associado ao prazer imediato, como no consumo de açúcar ou até mesmo o uso de drogas leves. Ou seja, seu cérebro vicia nesse padrão. O dinheiro cai na conta, ativa o gatilho de recompensa no cérebro, o sujeito faz a compra, sente a liberação de dopamina, o efeito passa em pouco tempo e aí vem o arrependimento. E o que ele faz na sequência? Compra de novo para sentir aquele pequeno prazer mais uma vez. E esse padrão é repetido várias e várias vezes até não sobrar nenhum dinheiro do seu salário. A pessoa fica presa nesse ciclo vicioso enquanto tem recurso financeiro para liberar aquela pequena dose de dopamina. E tudo isso sem nem perceber que está agindo de forma automática. É o prazer tomando a decisão no lugar da razão. Esse é o poder do hábito. Não pensa que esse é um mal que só atinge as pessoas de baixa renda. Quem recebe salários altíssimos passa pelas mesmas etapas de compra por impulso. O problema aqui é que o poder aquisitivo é bem maior. Ao invés de comprar uma jaqueta de duzentão na Renner, é um carro de luxo, uma roupa de grife, relógios absurdamente caros.
O padrão é exatamente o mesmo, mas em uma proporção muito maior. Ganhando 5 ou 30 mil reais por mês, as duas pessoas têm a mesma mentalidade nutrida por hábitos que empobrecem. A boa notícia é que assim como esse hábito ruim foi adquirido ao longo do tempo, um hábito mais saudável pode substituir ele. Você não é assim, não é algo que nasceu com você. Ninguém nasce fumando, por exemplo. Em algum momento foi aprendido e repetido o suficiente para se tornar um hábito, algo fixado com a repetição. Agora, o trabalho é desaprender o que te prejudica financeiramente e adotar um hábito que vá cuidar da sua saúde financeira, que libere a mesma dose de dopamina que recebe ao gastar o salário, só que dessa vez voltado para algo benéfico. São pequenas decisões no dia a dia que aos poucos vão embutindo na sua mente uma nova maneira de pensar e enxergar o dinheiro. No começo vai precisar de um pouco mais de energia, mas depois de um tempo se torna algo natural, até virar um hábito, onde a sua prioridade, pelo menos para parte do seu salário, passa a ser investir para o seu eu do futuro. E é aí que está a nova fonte de liberação de dopamina, ver seu patrimônio crescer e você se tornar cada vez mais livre. É por isso que os hábitos bons ou ruins usam os mesmos circuitos cerebrais. O mesmo caminho que faz alguém se viciar em cigarro ou em açúcar pode ser usado para criar um vício em investir, em poupar e ver seu patrimônio crescer. Agora que você já entendeu como o hábito de gastar por impulso te deixa cada vez mais pobre, vamos olhar para a armadilha que a maioria das pessoas caem e que as impedem de enriquecer, independente do quanto ganham, para provar para você que a renda por si só não deixa ninguém rico. Muitas pessoas confundem ter um bom padrão de vida com ser verdadeiramente rico, e é aí que está o ponto. Se você ganha um alto salário, 10, 20, 30 mil, mas o seu padrão de vida consome toda a renda que entra, ou até mais que isso, eu tenho uma má notícia: você não é rico. Ao mesmo tempo que uma pessoa que recebe 5 mil, mas consegue todos os meses guardar e investir parte desse dinheiro, colocando ele para trabalhar em seu lugar, em pouco tempo ela se torna alguém rico e livre financeiramente de verdade. Os dois cenários são bem comuns e isso acontece por um simples motivo. Enquanto uma não entende o que são ativos e passivos, a outra não só aprendeu o que isso significa, como começou a aplicar esse conceito a cada decisão de compra. E é justamente esse comportamento que define se uma pessoa é rica de verdade ou não. Para explicar o que significa isso, resumidamente, ativo é tudo aquilo que você compra hoje e que no mês seguinte coloca dinheiro no seu bolso, enquanto passivo é tudo aquilo que você compra, mas que tira dinheiro do seu bolso. E parafraseando Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, enquanto os ricos compram ativos, os pobres compram passivos. Uma pessoa com mentalidade pobre, que inicia sua jornada profissional ganhando 2 mil, ela tende a consumir todo esse dinheiro no decorrer do mês, se não logo nos primeiros dias. Como ninguém fica preso a um salário pelo resto da vida, a tendência é que em alguns anos essa pessoa passe por uma promoção e comece a ganhar mais. Vamos supor que uns 5 mil. Por não ter uma mudança de mentalidade, automaticamente o padrão de vida dessa pessoa salta de 2 para 5 mil de um mês para o outro. E esse ciclo vai se repetindo a cada nova promoção. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Esse é o padrão. Até a pessoa perceber que muito tempo passou e ela está presa num eterno ciclo de precisar trabalhar para ganhar dinheiro, pagar pelo custo elevado de vida que ela se acostumou, até ficar sem dinheiro e precisar trabalhar mais. Essa é a famosa corrida dos ratos, e ela não escolhe classe social, ela é o reflexo dos seus hábitos financeiros. Como é comum ouvir por aí, bom gosto não retrocede. Depois de experimentar algo muito bom, dificilmente você vai querer descer um degrau para ter uma vida mais simples ou consumir experiências mais baratas. E essa é uma armadilha que muitos caem. Por outro lado, o sujeito que optou por levar uma vida mais simples por mais tempo, com o objetivo de acumular patrimônio relevante, comprando ativos geradores de renda, ele se vê cada vez mais livre financeiramente. E a cada promoção no trabalho, a compra de ativos se torna maior, gerando cada vez mais liberdade de tempo para ele. Esse efeito gera uma bola de neve positiva até chegar ao ponto de ele poder ter um padrão de vida igual ou até superior que o primeiro exemplo. A diferença é que esse padrão de vida é sustentado pela renda passiva gerada pelos ativos acumulados ao longo do tempo e não pelo trabalho braçal. Ou seja, essa pessoa se torna livre financeiramente. Ela saiu da corrida dos ratos. Ela não precisa mais trabalhar para bancar o seu custo de vida. E mesmo que ao longo do tempo a segunda pessoa, na média, tenha recebido menos durante a sua jornada profissional, o fato dela ter guardado e investido grande parte do que recebeu a tornou mais rica que a primeira pessoa. Para fechar esse argumento, caso você ainda esteja pensando que as duas pessoas têm o mesmo padrão de riqueza, só que por caminhos diferentes,
Imagine um cenário fictício onde as duas pessoas têm um custo fixo mensal de 15 mil para manter o padrão de vida, exatamente a mesma quantia que entra por mês de renda para cada uma. Lembrando que a primeira ainda precisa trabalhar para ter essa renda, enquanto a segunda recebe esse valor como renda passiva, ou seja, independente do seu trabalho. Nesse cenário hipotético, ambas são demitidas ao mesmo tempo. Qual seria o impacto que esse fato teria na vida dessas pessoas? No primeiro caso, no mês seguinte, provavelmente a pessoa teria que optar por começar a diminuir drasticamente seu padrão de vida, já que sua renda foi de 15 mil para zero em apenas um mês. Ou então, passar todo o seu tempo livre procurando um novo emprego que supra essa falta. E no pior dos cenários, assumir dívidas para não precisar diminuir o padrão de vida. Afinal, lembra que bom gosto não retrocede. E no caso da pessoa 2, nada mudaria, porque o padrão de vida que ela decidiu ter não dependia mais do salário gerado pelo seu trabalho ativo. Ele podia até ser encarado como uma renda extra. Você pode passar a ganhar mais amanhã com seu trabalho, mas se continuar elevando seu padrão de vida na mesma medida, você vai estar apenas inflando seus custos sem realmente poder fazer isso. E basta apenas que uma coisa dê errado para que perceba que na verdade você só era um pobre levando vida de rico. Não é o valor que entra, é o valor que sobra e o que você faz com o que sobra. E aqui nós entramos no terceiro ponto. Não adianta só guardar o dinheiro que você faz sobrar depois de pagar suas contas. É preciso ser inteligente e fazer esse dinheiro trabalhar para você, gerando novo dinheiro. E esse novo dinheiro gerar mais dinheiro ao longo do tempo. Esse é o poder dos juros compostos. E aqui entra um dos maiores aliados quando o assunto é enriquecer: o tempo. Nesse ponto do vídeo eu quero bater de frente com uma crença que muita gente tem: não invisto porque sobra muito pouco. E para isso, eu vou usar um dos argumentos já apresentados nesse vídeo. O importante é começar e criar o hábito de colocar o dinheiro para trabalhar para você, mesmo que seja R$50. Esse valor não vai nem de longe mudar a sua vida, mas ele vai com certeza começar a mudar a sua mentalidade. A mudança de hábito começa pequena, é devagar. Aos poucos você começa a enxergar as recompensas, percebe suas reservas aumentando. Aqueles R$50 iniciais, no mês seguinte já se transformou em R$50,05. E de onde vieram esses 5 centavos? Eles são os rendimentos gerados pelos R$50 investidos. Não é grande coisa, mas ao mesmo tempo você não fez nada para ganhar ele. E agora começa a mágica. Os juros no mês seguinte não vão incidir em cima dos R$50, mas sim em cima dos R$50,05. E agora você vai ter R$50,12. Percebeu que o dinheiro criado no mês anterior já está criando novos dinheiros? Os juros compostos trabalham assim, e quanto mais tempo você tem, mais ele age. Pegando esse exemplo dos R$50, eu fiz uma simulação muito longe da realidade, só para você pegar o racional por trás. Vamos supor que uma pessoa vá viver até os 90 anos de idade e ao nascer seus pais invistam R$50 em algo que gere 12% ao ano ou 1% ao mês de rendimento. Aos 50 anos, mais da metade do tempo de vida daquela pessoa, aqueles R$50 teriam virado R$14.450,11. Concordamos que é um valor muito baixo, certo? Agora, vamos adicionar menos tempo que isso, mais 30 anos só. De 14 mil, saltamos para R$432.924. Já é um salto bem interessante. Mas, para concluir o tempo de vida dessa pessoa, vamos adicionar os 10 anos restantes e chegar aos 90 anos. A diferença é de quase R$1 milhão, um total de R$1.344.596. Um único aporte de R$50 se transformou ao longo do tempo em mais de R$1 milhão. Esse é o efeito, esse é a mágica dos juros compostos. Óbvio que isso aqui é um exemplo real, ninguém tem 90 anos para investir. O que eu quero te mostrar com isso é que no fim das contas, começar mesmo com pouco faz diferença quando você tem tempo. Os juros compostos funcionam assim. Nos primeiros anos nada acontece, mas de repente seu saldo explode e num prazo de 5 vezes menor, você tem uma valorização muito superior. Outra simulação interessante para a gente fazer aqui é aplicar esses mesmos R$50, mas fazer novos aportes todos os meses com esse mesmo valor durante 50 anos. O resultado seria de R$1.532.041. E adicionando só mais 10 anos, mantendo o mesmo aporte, você teria então R$4.769.000. É claro que esses exemplos são fora da realidade, levando em conta que ninguém quer ficar rico aos 90 anos, ou então num cenário mais realista com mais de 50. O foco dessas simulações é mostrar que mesmo um valor pequeno, se existe mais tempo na equação,
R$ 50 podem virar mais de 1 milhão com o efeito dos juros compostos. Então, quanto antes você começa, mesmo com um valor pequeno, mais os juros compostos vão ter tempo de agir. Eu vou deixar agora na tela 2 exemplos, tá? Ambas as pessoas pretendiam se aposentar aos 50 anos, só que a primeira começou a investir aos 20 anos, aportando R$ 250 todos os meses. No fim do período, ela teria investido R$ 90 mil, 250 do bolso, mas teria um patrimônio acumulado de R$ 770.493, enquanto a segunda pessoa achou que 250 era muito pouco e por isso demorou 10 anos para começar. E quando começou, dobrou o aporte da primeira, aportando todos os meses R$ 500. Mesmo tendo aportado 120 mil, 30 mil a mais que a primeira pessoa, aos 50 anos o patrimônio que ela conseguiu acumular foi de R$ 460.428, 310 mil a menos que a primeira pessoa. E essa diferença porque os juros compostos tiveram mais tempo para agir no primeiro cenário do que no segundo. E de novo, eu quero que você pegue aqui o racional por trás. Os números são apenas exemplos. Com certeza, uma pessoa não manteria apenas 250 ou 500 reais de aporte por mês. A tendência é que alguém que começa a investir, ela vai fazendo uma manutenção e aportando cada vez mais com o tempo. Eu quero fixar a mensagem na sua cabeça de que com consistência e paciência, mesmo que com pouco dinheiro, dá para chegar muito longe. A disciplina de sempre investir parte do seu dinheiro é o que pode te enriquecer ao longo do tempo. E esse é o principal hábito que você deve adquirir se quiser enriquecer de verdade. É como plantar uma árvore e continuar regando até que uma hora ela comece a gerar frutos e sombra para você. Mas, como todo plantio, nunca é do dia para a noite. E falando em plantar, vamos ao último tópico desse vídeo. Eu não conheço uma lei natural mais perfeita que essa. Se você planta, você colhe. Se não planta nada, não tem o que colher. Independente do valor que entre na sua conta todos os meses, se uma parte não for direcionada para criar mais liberdade através dos investimentos, não tem como esperar que no futuro você colha algo diferente do que ficar preso ao ciclo vicioso do trabalha, ganha, gasta, fica sem dinheiro, trabalha de novo e por aí vai, até o último dia da sua vida. É a lei da semeadura. Já dizia Warren Buffett, se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até o último dia da sua vida. E essa, para mim, é uma das maiores verdades. Quando Buffett diz isso, ele está dizendo que a gente deve, o mais rápido possível, começar a trabalhar em prol da nossa liberdade. Quem não se preocupa com isso e vive apenas com uma fonte de renda, não pode dizer que é livre e nem rico de verdade. Enquanto você troca tempo por dinheiro, a vida passa. Até chegar um momento onde você não tem mais tempo para trocar por dinheiro. Não é apenas trabalhar para ter cada vez mais dinheiro que vai te enriquecer. É fazer sobrar cada vez mais e colocar esse dinheiro para trabalhar no seu lugar que vai te tornar verdadeiramente rico. Rico de tempo, rico de liberdade, rico de possibilidades. Porque no final, riqueza não se trata só de dinheiro. Se trata de liberdade. Liberdade de fazer o que quiser, onde quiser e com quem quiser. E enquanto você ficar preso a um padrão de vida tão alto que consome todo o seu tempo para manter esse estilo de vida, eu sinto lhe dizer, mas você não é verdadeiramente rico. Começa hoje, começa com pouco. Uma hora a recompensa vem, mas não espere que seja do dia para a noite. É por isso que tanta gente desiste no meio do caminho, porque quer resultados rápidos, quer atalhos. Mas a riqueza de verdade se constrói em silêncio, com paciência e com persistência. Se você começar hoje, pode não mudar sua vida amanhã, mas daqui a alguns anos você vai se agradecer por ter começado. É o hábito de trocar a recompensa de comprar coisas inúteis para provar algo para alguém ou para preencher algum vazio emocional pela recompensa de ver o seu patrimônio crescer e gerar frutos que vai te enriquecer de verdade. Então tenha sempre na sua mente, a base da riqueza está no hábito. Não importa quanto você ganha, mas sim o que você faz com o que ganha. Com escolhas simples e consistentes, dá para mudar de vida e construir um futuro muito mais leve. Enriquecer é comportamental.